Como fazer de 2024 ser o ano mais produtivo? Para isso a gente vai voltar lá em janeiro de 2023, onde havia um garoto chamado Lucas. O Lucas ele gostava muito de música e queria se tornar um músico profissional, mas infelizmente ele sempre adiava os seus planos. Em janeiro de 2023 ele queria aprender a tocar guitarra, mas como ele teve um ano meio corrido e muito trabalhoso em 2022, ele decidiu tirar umas férias em janeiro. E quando finalmente chegou fevereiro, decidiu esperar o carnaval chegar para depois aí sim começar a aprender a tocar guitarra. À medida que se passava os meses do ano, ele sempre encontrava novas desculpas para procrastinar, e com isso ele sempre voltava no mesmo lugar que ele havia começado. O principal motivo do Lucas ter tanta dificuldade para conseguir alcançar os objetivos dele em 2023 foi por conta da falta de clareza do que realmente ele queria e a falta de comprometimento. Ele estava preso na sua zona de conforto, com muito medo da incerteza e também do fracasso. Então a procrastinação meio que virou um hábito na vida dele. No entanto, agora que está finalmente chegando no ano de 2024, Lucas ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu fazer um plano de ação para realmente alcançar a meta dele. E ele seguiu exatamente os passos que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então vamos começar? O primeiro passo é definir objetivos. O Lucas já tinha em mente o objetivo dele por conta do ano passado. E nesse caso ele está querendo lançar o seu primeiro álbum até o final do ano e começar a fazer pequenas viagens de shows em outros lugares. Ter objetivos claros é extremamente importante por conta que te dá um norte para onde você quer ir, e com isso você consegue traçar um caminho muito mais claro. Dessa forma vai ficar muito mais simples de você alcançar o que você realmente quer, porque imagina só se a gente fosse fazer uma viagem para a praia, a gente não precisa colocar o nosso destino no GPS para ele mostrar o melhor caminho que tem pra gente chegar até a praia. Então é exatamente por isso que a gente precisa ter um objetivo claro, e para se ter um objetivo claro, primeiramente a gente precisa pensar o que a gente sonha, o que a gente mais quer nessa vida, o que a gente mais precisa. Então a partir desse ponto a gente vai definir o que é realista e o que não é tão realista assim. Na parte dos sonhos não precisa ter tantos filtros, realmente faça um brainstorming do que vier à sua mente. Depois, na segunda parte, que é a parte da filtragem, é aí sim que vai colocar o que é realista, o que você realmente precisa e o que não é tão realista assim. Porque tem muitos sonhos que a gente tem que às vezes não é exatamente o que a gente quer. Por exemplo, eu gosto muito do carro da Lamborghini, é o meu sonho ter esse carro, mas só pra você ter uma ideia, esse carro custa alguns milhões de reais, uns 2 ou 3 milhões. Será que vale a pena gastar todo esse tempo pra poder comprar uma Lamborghini? Será que não é melhor investir isso em outro lugar? Será que a Lamborghini vai trazer tanta felicidade pra mim quanto eu espero que ela vai trazer? Então é muito importante ter isso em mente, o que realmente faz sentido pra você. E aqui nessa parte de definir objetivos é exatamente isso. A gente vai se perguntando, vai se fazendo algumas perguntas do nosso objetivo, pra poder ter uma certeza maior do que a gente tá correndo atrás. Então é fundamental que isso seja ao menos importante pra gente. Depois que a gente sabe qual é o nosso objetivo, a gente precisa dividir esse grande objetivo em metas menores, de forma que seja dividida entre os meses do ano e os meses nas semanas. E só para ilustrar isso, tem uma frase falada pelos Navy SEALs, que são a maior força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, que diz o seguinte: como que você come um elefante? Através de um pedaço por vez. Isso significa que às vezes a nossa tarefa vai ser muito grande, mas se a gente dividir essa tarefa em pedaços menores, vai ficar mais simples de alcançar esse objetivo. E para fazer isso é simples, exatamente como eu falei antes. Pega o seu objetivo, ele precisa ter um prazo, como por exemplo um ano tem 12 meses, então divide esse objetivo em 12 partes. 12 partes mais ou menos igual em dificuldade e quantidade de tarefas. Depois você pega uma parte, que é um mês, e divide por 4, que tem 4 semanas normalmente um mês. E com isso você vai ter ideia quais tarefas fazer todos os dias. Então dessa forma fica muito mais simples de você realizar os seus objetivos. E foi exatamente isso que o Lucas fez. Ele pegou o seu objetivo e ele dividiu nos meses. Ele fez objetivos como: um mês ele ia gravar e compor música, e na semana ele ia agendar apresentações e ensaiar também as suas músicas. Então depois que a gente já sabe o que fazer, nós precisamos o quê? Realmente fazer essas tarefas. Então por isso é muito importante construir um plano de ação. É muito comum a gente ficar procrastinando nas nossas tarefas, porque depois que a gente já sabe que tem uma tarefa para fazer, muitas vezes a gente olha para essa tarefa e pensa: ah, depois eu faço, deixando a tarefa sempre para depois. Mas é muito importante aqui evitar a procrastinação. E como que a gente faz isso? Através de um plano de ação concreto. E para a gente definir um bom plano de ação, a gente precisa listar as nossas tarefas, o que a gente tem para fazer no dia, relacionados ao nosso objetivo, à nossa meta semanal. E também a gente precisa ter um prazo para realizar essas metas, porque se não tiver um prazo, a gente vai acabar deixando ela sempre para depois e ter já tudo pronto, para que a única coisa que falte realmente é fazer a tarefa. Então aqui é muito importante deixar a tarefa mais simples de ser executada possível, para que a gente possa diminuir a chance de procrastinar. E o que o Lucas fez em relação a isso? Ele procurou aulas de música e começou finalmente a gravar suas primeiras músicas. Ele todo dia pelo menos praticava um pouquinho. Ser produtivo não
é assim uma tarefa tão simples. Então por isso deixei um presente especial para você de fim de ano. O nosso e-book gratuito 10 passos para ser mais produtivo. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para dar uma olhada que você provavelmente vai gostar. A parte de priorizar metas também é essencial para a gente poder ter um ano mais produtivo. Todo mundo tem inúmeras tarefas para poder realizar no dia. Então aqui é muito importante a gente definir quais tarefas realmente vai levar a gente mais perto do nosso objetivo. Então nós precisamos filtrar o que vai trazer benefícios pra gente e o que não vai. E realmente começar a priorizar. É muito importante que a gente defina pelo grau de importância e pelo grau de urgência. Então aqui pegue todas as tarefas que você tem para fazer, todos os seus planos que você vai fazer no dia e coloque isso tudo em uma filtragem para realmente ver o que é importante segundo os seus próprios objetivos e o que é urgente. E essas tarefas que são mais importantes, mais urgentes, a gente sempre vai fazendo primeiro do que as outras. E o Lucas também fez exatamente isso. Ele viu o que era importante para ele, o que fazia sentido ele fazer, que eram as aulas de música, e ele deixou as tarefas que não são tão importantes assim para fazer depois, no momento de lazer, como por exemplo maratonar uma série na Netflix. Quando a gente estiver fazendo nossas tarefas, sempre vai ter alguma coisa tentando chamar nossa atenção, tirar o nosso foco da nossa tarefa. E essas são as distrações, então por isso é muito importante a gente eliminar as distrações. Hoje em dia a nossa atenção é uma moeda de troca, então por isso a gente precisa ter muito cuidado para ser produtivo, porque tudo hoje em dia quer a nossa atenção. Então eliminar distrações é fundamental se você quer ser uma pessoa mais produtiva. E um dos principais vilões disso é o celular. Então por isso, sempre que estiver fazendo uma tarefa, sempre que estiver trabalhando, de preferência deixe ele com as notificações desligadas, pelo menos só as de emergência ligadas. Ou também pode colocar ele no modo avião e deixar ele num outro cômodo da casa de preferência. Dessa forma fica muito mais difícil de pegar o celular enquanto estiver trabalhando. Depois que parar o trabalho e for descansar, aí sim, pode dar uma olhadinha no celular, ver se tem alguma novidade, ver se tem alguma mensagem que chegou, mas enquanto estiver fazendo uma tarefa, coloque o seu foco inteiramente na tarefa que estiver fazendo e deixe o celular de lado. Outra coisa também é deixar o seu ambiente de trabalho mais organizado possível, para que você encontre as coisas com mais facilidade e não precise deixar o seu foco da tarefa que está fazendo e procurar outra coisa que você estiver precisando no momento. E o Lucas também fez isso. Além dele organizar o seu estúdio, ele também colocou limite nas redes sociais que ele ia poder usar. Ele ia poder usar apenas nas pausas de gravações e depois do trabalho, quando ele terminar o dia. Para crescer em qualquer área da vida, a gente precisa o quê? E melhorando aos poucos, não é verdade? Então por isso a gente precisa de um sistema de acompanhamento, porque dessa forma a gente vai estar vendo as tarefas que precisam de mais atenção nossa e em quais outras partes a gente pode melhorar também. Então por isso é muito importante ter esse sistema. Você pode fazer isso como, por exemplo, uma planilha no Excel ou no Google Sheets, ou também através da sua agenda de papel ou em qualquer outro lugar. Mas é muito importante ter algumas métricas que você possa acompanhar o seu progresso, porque com essas metas, com esses dados claros do que está dando certo e o que não está dando certo, fica muito mais simples de ir melhorando com o tempo. E como que o Lucas fez? Ele comprou um caderno e começou a escrever tudo que ele tivesse na cabeça, todas as apresentações que ele tivesse e todas as coisas que ele tinha que praticar também. E dessa forma ajudou bastante ele no acompanhamento das suas tarefas, que o ajudou a melhorar dia após dia. Muitas pessoas começam um objetivo, uma meta de forma muito motivada, mas o problema é que com o tempo, quando a motivação vai indo embora, a pessoa começa a deixar de fazer o que está fazendo. Então por isso é muito importante ter disciplina. Sabe aquela situação de quando a gente vai começar a ir numa academia e a gente está super motivado no primeiro mês, a gente começa a fazer todo dia, todos os exercícios que tem para fazer, e conforme for passando os meses, a gente vai começando a desanimar, a motivação vai indo embora, e daí a gente começa a faltar alguns dias, até que a gente não vai mais nenhum dia na academia. Bom, isso é muito comum, e isso acontece por conta da falta de disciplina. A motivação é um sentimento, então ele vai se dissipando com o tempo. A gente pode ter esse sentimento no começo, e quando não tiver esse sentimento de motivação, esse sentimento de realmente de querer fazer atividade, então aí que entra a disciplina. Tem um cara que eu gosto muito, que eu me inspiro bastante nele nessa parte de disciplina, que ele é o David Goggins, que é um aposentado do Navy SEALs dos Estados Unidos. Ele é um cara extremamente disciplinado. Só pra você ter uma ideia, ele é do tipo de pessoa que acorda no meio da madrugada e mesmo estando nevando lá fora, ele vai e corre uma maratona. Então, tipo, o cara é muito disciplinado mesmo. E uma frase que ele fala é: apenas faça. Porque fazer uma tarefa quando a gente tá afim de fazer ela é mais simples, é fácil de fazer isso. Mas e quando a motivação foi embora? E quando a gente não tiver nem um pouco afim de fazer essa tarefa? Bom, a gente tem que lembrar dessa frase: apenas faça, mesmo se tiver com vontade ou não, mas faça a tarefa. E o Lucas também, ele enfrentou desafios, a motivação dele foi embora também no meio do ano, mas ele continuou disciplinado e determinado para alcançar os objetivos dele, porque esse ano de 2024 seria diferente. E finalmente, quando chegou o final do ano de 2024, ele lançou o seu álbum que ele queria tanto lançar, que foi um sucesso, e ele
ele conseguiu também fazer shows em alguns outros lugares, em algumas pequenas cidades, que era outro objetivo que ele tinha. Então ele descobriu que com a determinação certa e com a disciplina, através desses métodos que eu passei nesse vídeo, era possível de superar a procrastinação e os obstáculos que se tem nos objetivos de longo prazo. Lembre-se que assim como o Lucas, você também pode transformar os seus sonhos em realidades, se dedicando e agindo de forma consistente. Então não deixe nem o medo nem a procrastinação impedir que você alcance o que você quer, mas realmente vença eles e haja mesmo com eles. E como você pode vencer a procrastinação? Eu explico mais bem detalhado no vídeo aqui do lado, então se você quiser saber sobre o assunto, corre lá pra ver, beleza? E dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, um feliz ano novo pra você. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!